A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou nesta terça-feira a segunda fase da Operação Rota do Rio, que mirou criminosos acusados de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, nas comunidades Parque União e Nova Holanda, no Complexo da Maré, que fica na Zona Norte. Segundo relatos, houve intenso confronto na região desde o início da manhã. Ao todo, 12 pessoas foram presas, incluindo Dib Pereira Mudbayed, que estava com tornozeleira eletrônica por crimes relacionados à Lei Maria da Penha e tinha anotações por tráfico de drogas. A Polícia Civil informou que, ao chegar na comunidade, os agentes foram atacados a tiros e, claro, houve confronto. Após os disparos, as equipes encontraram uma mulher baleada na perna. Ela foi socorrida e levada para o Hospital Getúlio Vargas. A região onde essa operação aconteceu é dominada por traficantes do Comando Vermelho. A operação aconteceu após investigações apontarem uma estrutura criminosa complexa e uma divisão de tarefas para a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Esse esquema envolvia depósitos bancários em contas de pessoas jurídicas localizadas principalmente em regiões de fronteira do estado do Amazonas, com o objetivo, naturalmente, de ocultar a origem ilícita desse dinheiro, desse recurso. Vamos ao Rio de Janeiro, vamos conversar com o Roberto Mota ao vivo. Mota, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Grande operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro. A gente tem falado, abordado e analisado as operações da Polícia Paulista, que tenta asfixiar a operação do primeiro comando da capital, e hoje em destaque uma grande operação da Polícia Civil Fluminense em várias localidades para desmantelar essa operação ligada ao Comando Vermelho. Mota. A polícia descobriu um dos maiores esquemas de fornecimento de drogas, Caniato, uma espécie de convênio entre o Comando Vermelho aqui do Rio e o Comando Vermelho do Amazonas. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. A droga era comprada na fronteira entre Peru, Colômbia e Brasil, trazida pelo Rio Solimões, passando pelo Centro-Oeste, por Minas Gerais, até chegar ao Rio de Janeiro. O dinheiro que pagava a droga fazia o caminho de volta. Era uma estrutura complexa, com uma divisão sofisticada de tarefas. É sempre bom lembrar, o dinheiro que sustenta tudo isso, o dinheiro que paga a droga, é o dinheiro dos usuários, inclusive aqueles que compram 40 gramas ou menos de maconha. Essa ação contou com o apoio das polícias civis do Amazonas, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Aos policiais brasileiros, todo o meu apoio. E fica a pergunta, será que isso não é evidência suficiente que já está na hora de acabar com a leniência e a tolerância ao tráfico e ao consumo de drogas? É isso, boa reflexão do Roberto Mota. Claro que a gente vai trazer vários aspectos dessa notícia e os nossos comentaristas vão analisar em detalhes. Para você que acompanha os Pingos nos Is, o delegado Palumbo também com a gente. Delegado, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Iniciando esta edição com uma pauta ligada à segurança pública, especialidade do senhor, claro, operação capitaneada pela Polícia Civil no Rio de Janeiro, mas que teve o apoio de outras polícias de outros estados. O que a gente precisa considerar em relação ao gol que foi marcado hoje pela Polícia Fluminense, 12 pessoas foram detidas, mas não adianta, né? É um leão por dia, né? Claro, comemora hoje, mas amanhã já tem um novo desafio. Uma boa noite, Caniato, e a toda a nossa audiência da Jovem Pan. Prazer estar aqui mais um programa Pingo nos Is. Nós temos que ponderar que é desse jeito que se combate o crime organizado. É com inteligência, com investigação, com governadores que investam na Polícia Civil, na Polícia Federal. Muitos deles preferem só investir na Polícia Militar, que precisa de investimento, ninguém está negando isso, porque aparece as viaturas nas ruas, enquanto que a Polícia Civil e a Polícia Federal efetuam um trabalho mais velado. A segurança pública, nós precisamos da união dos três poderes. O legislativo, com penas pesadas, concordo com o Mota que a gente não pode soltar as drogas, a gente tem que pensar numa maneira melhor de reprimir. Nós temos que pensar também que o legislativo precisa fazer a sua parte, propondo leis mais pesadas, o executivo investindo nas suas polícias civis, militares, né? E o judiciário vem pecando demais
no tocante à segurança pública. Desde a criação da audiência de custódia no Conselho Nacional de Justiça, essa audiência não serve para absolutamente nada, exceto para dar voz para criminosos. Depois, outros atos, resoluções, como, por exemplo, eles estão querendo fazer um mutirão para rever dezenas de milhares de processos de traficantes que foram pegos com menos de 40 gramas. Acabaram com o manicômio judicial, ou seja, aquele detento criminoso que tinha algum distúrbio mental, hoje ele é tratado no SUS ao lado de familiares e de família de pessoas que têm entes com problemas mentais. Ou seja, eu tenho visto aí ao longo desses anos um judiciário extremamente complacente, impedindo inclusive da polícia de efetuar operações em morros no Rio de Janeiro. Isso beira o absurdo. Quer dizer, então, que temos um estado paralelo? Fica claro que sim, porque se a polícia não pode adentrar para fazer operação dependendo de autorização judicial, significa que temos um estado paralelo comandado pelo tráfico de drogas. Então é desse jeito que se faz segurança pública, com inteligência, com investigação, indo nos criminosos que estão no topo da cadeia alimentar deles lá, que é os chefes das facções, e não ficar fazendo prisão de pequenos traficantes. É importante fazer a prisão de pequenos traficantes? Claro que é muito importante, porque são eles que abastecem as biqueiras e o dinheiro vai subindo. Mas nós temos que mexer no dinheiro da facção. Quando a gente mexe no dinheiro da facção, a gente começa a desestruturar essas organizações criminosas. Pois é, eu vou retomar com o Roberto Mota, porque tem um aspecto nessa notícia que a gente precisa também destrinchar. Mota, no seu comentário anterior, você encerrou justamente fazendo um questionamento, uma pergunta importante para nós analisarmos a forma como muitos defendem a necessidade de você ter um cuidado especial com aqueles que são somente usuários ou que são dependentes de drogas. Pois bem, tem um outro aspecto que nessa notícia a gente trata também da detenção de um traficante de drogas que estava com tornozeleira eletrônica por crimes relacionados à Lei Maria da Penha, além de várias anotações por tráfico de drogas. Agora, como você sempre diz aqui, destaca sobre a reincidência de quem já foi preso e lá na frente, depois de cumprir um percentual da pena, ganha algum benefício, vai para as ruas, com tornozeleira ou não, mas muitos não ficam com a família, muitos não vão procurar um emprego, não vão desfrutar dessa liberdade, ainda que parcial, para tentar mudar o seu estilo de vida. Não, eles ganham benefício e voltam a cometer crimes. E esse é um problema que precisa ser corrigido. Para isso, quais seriam as alternativas? Bom senso e coragem moral, Caniato. As alternativas para o Brasil são o Brasil aprender as lições que já foram aprendidas pela maioria das democracias e entender que há pessoas, há indivíduos para os quais o crime é profissão, o crime é atividade deles. Toda vez que eles estiverem em liberdade, eles vão praticar crimes. Hoje eu estava vendo uma mensagem de um major da Polícia Militar, amigo meu aqui do Rio de Janeiro, me contando que ele prendeu hoje um adolescente em conflito com a lei, o mesmo pela 17ª vez. Que loucura é essa? Que insanidade é essa? Esse adolescente em conflito com a lei já foi preso no total 30 vezes. Como é que nós podemos ter um sistema de justiça criminal que trata criminosos profissionais como se fossem anjinhos caídos do céu que cometeram um erro, um ato impensado e estão prontos para ser regenerados? Nós vimos na semana passada a notícia da soltura de um criminoso que foi um dos responsáveis pela morte do jornalista Tim Lopes. São pessoas que viveram do crime a vida inteira, não sabem fazer outra coisa e não têm intenção de fazer outra coisa e não escondem isso. Agora, o nosso sistema de justiça criminal reage de que forma a isso? Reage suspendendo as operações policiais, reage dizendo se você tiver com até 40 gramas de maconha, tudo bem, não é mais crime,
reage dizendo que vai fazer um mutirão para soltar criminosos presos por tráfico. Está na hora da gente parar para pensar qual é o destino final dessa caminhada.